Olá, mais uma vez, eu sou o Marcos, aqui com vocês neste novo vídeo para a gente falar um pouco sobre o que acontece com essas coisas sobre a lei da atração. Como é que isso acontece? Isso é verdade ou não é? Vamos discutir um pouquinho, aprendendo ou entendendo melhor, conseguindo enxergar através de exemplos de coisas básicas que acontecem no nosso dia a dia que revelam essa lei da atração. Mas antes de começarmos a falar sobre esse assunto, lembre-se de se inscrever aqui no canal, deixa o seu like aqui nesse vídeo, assim vocês me ajudam a que eu consiga compartilhar esses pensamentos com o maior número de pessoas possível. E mesmo entendendo como que essa lei da atração funciona, pode ter certeza que muitas pessoas vão continuar a ignorar, não vão acreditar. Tem pessoas que vão precisar um dia pegar essa lei da atração na mão aqui, ó, e olhar e falar: "Ô, isso aqui é verdade, hein? Se liga, isso aí, esse negócio de lei da atração, isso aqui, ó, dá uma olhada aí." Impossível. Mas, ainda assim, ignorando, deixando de acreditar ou simplesmente, enfim, isso é uma ciência e ela vai continuar a ser verdade porque sempre foi assim, antes do primeiro ser humano habitar a Terra. Portanto, não é uma descrença que vai mudar a ciência. Assim como as leis da matemática. Tipo, a matemática tá nem aí pra mim que errava tudo quanto é tipo de conta que eu tentava fazer na escola, que eu bombei por causa de matemática no colégio. A matemática sempre foi a mesma. Sempre a verdade, ou seja, a matemática desconhece o erro. Quem conheceu o erro e deu tudo errado fui eu que não sabia fazer conta. Agora, bem-aventurado aquele que conhecia os princípios, que se dava bem em fazer as contas e sabia usar e aplicar as leis da matemática. Lembre-se disso, a crença na limitação é a única coisa que provoca a limitação. Um exemplo, eu repeti a quinta série, o sexto ano, e foi por causa de matemática. E era porque eu acreditava que eu já ia repetir o ano por causa de matemática. Ainda que eu estudei, me esforcei, enfim, naquele ano, mas eu repeti. Na verdade, o que rolava? Já tinha um histórico de reprovação sobre matemática, assim, de família e tudo mais. Então, assim, eu cresci escutando, fulano repetia matemática, repetia matemática, logo eu também repeti matemática, porque ficava todo mundo falando, matemática é impossível, que não sei o que, não rola, não dá. Ou seja, isso meio que foi tudo quanto é tipo de sugestão que veio pra minha cabeça, eu aceitei. Eu já cheguei realmente nessa série acreditando que eu ia bombar, e bombei. E você? Você tem alguma limitação? Tem alguma dificuldade aí que na verdade é um desafio e você entende isso como limitação, aceita e fecha com isso? Alguém, por exemplo, chegou para você assim desde o início e falou: seguinte, você tem dificuldade em história e é isso daí, entendeu? Você é limitado em história, não vai rolar para você. Aí começou? Ou você mesmo percebeu que de repente algo que é um pouco mais difícil de se realizar e isso virou para você uma limitação, você falou: não, realmente eu tenho limitação nisso daqui porque não rola. E ok, começou. Ou sei lá, foi tipo Deus, a hora que você nasceu, Deus chegou e falou assim: ô anjo Gabriel, é o seguinte, tá vendo isso aqui, ó? Anota aí, tá? Que vai ser difícil língua portuguesa para ele, não vai rolar não, entendeu? E tipo assim, a besta tá solta na vida dele por causa de análise sintática, entendeu? Anota aí porque a vida dele vai ser assim. Isso não existe. Qualquer que seja o que você chama de limitação, que não dá, ou que é impossível, porque não rola mesmo, porque eu não sei, seja lá o que for, foi você que de alguma forma, consciente ou até mesmo sem saber, sem ter percebido, aceitou e fechou. E essas imperfeições, elas se multiplicam e começam a se manifestar cada vez mais e passa isso até de geração em geração. Portanto, só existe um pecado. O pecado, na verdade, é o que? É você não se realizar, não alcançar a sua meta. O seu próprio pensamento determina o que você vai se tornar. Então, você se torna a imagem e semelhança do conceito que você faz de si mesmo. Então, ficar falando essas frases: não, eu não sei, não rola, isso aqui não dá, isso é impossível, não, eu nunca soube, sempre foi assim, é assim mesmo. Você, na verdade, está negando um princípio de vida, que é o que? Se realizar. Você se tornar uma pessoa realizada, isso é um princípio de vida. Todo mundo deseja isso sem que alguém ensine. Portanto, quanto mais você fica negando, falando essas coisas, o que acontece? Teu sistema fica nervoso, ele se fecha para isso e passa a funcionar sobre essa base, a base da negação. Não sei, é difícil, não, é impossível, eu não sei mesmo, não, eu tenho dificuldade com isso, não, realmente eu sempre fui limitado com isso daqui. Faz sentido? Quer ver um exemplo? Você consegue ficar muito tempo do lado de uma pessoa que é muito pessimista, que só traz notícia ruim? Não dá, né? E por que você não consegue? Porque essa pessoa pessimista, ela atrai essa energia para ela. A energia própria negativa também se propaga de dentro dela, porque já está ali instalado. É como se ela fosse o quê? Um imã de zica. A pessoa está lá, você sabe que alguma coisa zoada vai acontecer, porque a pessoa chegou.
No mínimo é mudar o clima e deixar o clima mais pesadinho. Tem um outro exemplo. Uma criança que não tem noção do que é andar, mas do nada ela começa a engatinhar e sempre engatinhando para frente, nunca vai engatinhar para trás. E ninguém ensina. E quando aprende a andar, ainda que tenha ajuda ou não, aprendeu a andar. Tentou lá, levantou e saiu andando tudo tortinho, assim, daquele jeito de criancinha, e saiu andando, mas é sempre andando o quê? Para frente. Nenhuma criança, jamais um ser humano aprendeu a se levantar e começar a andar para trás. E assim que aprende a andar, já quer explorar, já quer ir aqui, já quer ir ali, já, enfim, mesmo que não tenha noção. Nunca ouvi falar esse negócio de andar. O que é andar? Não sabe. Não tem essa abstração. Mas aprende a andar. E quer explorar, quer chegar ali, quer ver o que tem lá. Curiosidade. Ou seja, o instinto da vida te compele a andar para frente. Isso é uma lei da vida, que é a lei do crescimento. Que se multiplica e que transforma. Portanto, é isso. O único pecado, que é um erro, na verdade, é a mesma coisa falar de pecado que falar de erro, tá, gente? É você não se realizar. E a única punição, o castigo deste pecado é justamente o quê? O que traz esse sentimento de frustração, deprê, ficar na bad. E é sempre o quê? Equivalente ao teu desejo. O quanto você desejou realizar e não realizou, a frustração está na mesma proporção desse desejo aqui. Faz sentido? Portanto, qualquer punição ou qualquer castigo, chame como quiser, sempre vai ser originário deste pecado original, que é o quê? Já começar com a ideia às avessas, é já começar de uma ideia errada, de um pensamento que não vai dar certo. E não vai mudar, até que você volte lá no início, pegue essa ideia que se transformou, que é na verdade a causa de tudo isso, e mude, dê um significado novo para esse pensamento. Ou seja, tira das avessas, ponha ele na forma correta, ou seja, para andar para frente. Tá, como? E o que isso tem a ver com lei da atração? A causa e efeito. A causa e efeito é simplesmente o sistema de governo do universo. O que rege o cosmos é causa e efeito. Um exemplo, se eu penso, não sei matemática, eu não sei essa matéria, não, com esse professor aqui não dá, não consigo, esse chefe aqui na empresa, essa tarefa aqui não é para mim, não vai rolar. Isso se transformou o quê? Numa causa dentro da sua cabeça. Essa mente agora te domina, você tem uma causa. E o que vai acontecer? Nota baixa, baixa performance, repetir, seja lá o que for, tudo que dá ruim, você sabe o que é. E isso é exatamente o efeito dessa causa principal. Então, a causa você não vê, porque ela está aqui dentro. Você tem que saber qual é a causa. Os efeitos estão aqui fora, então analise tudo que está acontecendo. Então você põe na balança e veja esses resultados e dê uma nota para ele. Está satisfatório? Beleza, a causa está valendo. Está insatisfatório, não é nada do que eu queria, do que eu tenho pensado e, enfim, desejado, então tem alguma coisa dando ruim aí. Esses resultados talvez, provavelmente, eu vou falar assim, com certeza estão vindo de uma causa que não está dando. Logo, esses efeitos, eles vão voltar para dentro de você, com sentimento de frustração, deprê, fracasso e tudo mais. Portanto, se você for reconhecido na escola por um trabalho, na faculdade, ou enfim, no seu emprego, por alguma coisa que você fez, jamais diga, nem eu sei o que aconteceu. Não, saiba reconhecer em você também, que você atrai isso de volta para você. Você está sendo reconhecido, então você fala, não, realmente, eu me esforcei, eu sei o que eu fiz para conseguir. Ok, isso não é se achar, é reconhecer a verdade. Isso já é o que? Uma manifestação que você está colhendo da tua causa principal, que você já sabe como pensar, logo você já sabe como agir, logo você já sabe quais são os efeitos. Isso tem que voltar para você, com um sentimento de satisfação, não, realmente eu fiz por merecer, realmente, não, eu sou digno realmente de colher isso daqui. Mas agora, o que fazer, o que está acontecendo, que eu estou me empenhando, porém os resultados não são esses desejados, satisfatórios, aquilo que eu estava esperando. Bom, uma pergunta, quando queima a lâmpada, significa o fim da eletricidade? Estourar a corda da guitarra significa o fim da música? Está dando errado, tentando fazer o certo, vai ter que mudar a estratégia, vai ter que mudar a lâmpada que queimou, vai ter que trocar de corda, colocar uma nova e afinar. Mas eu fiz tudo certo, eu tenho certeza que tudo que eu fiz é direitinho, tá certinho, tá? Ok, só que isso é uma estratégia, porém os meios são infinitos. Essa estratégia pode funcionar para outra pessoa, agora para você, veja outra. Eu repito, os meios são infinitos e a tua mente é criativa. Portanto, é preciso analisar os efeitos. Que aí você passa a entender realmente qual é a verdadeira causa que está instalada aí. E lembre-se, a consciência está sempre em movimento e expansão. Nada na natureza, no universo fica parado.
Está sempre em movimento e se expandindo. Quer ver um exemplo? Cada série seguinte na escola, ou cada ano seguinte na faculdade, ou uma promoção que você recebeu no emprego, tudo isso requer mais responsabilidade. O que isso significa? Que o teu racional ampliou, o teu nível de consciência elevou-se. Logo, você está sempre em movimento e em movimento de expansão da tua consciência. Portanto, aquilo no que você focar vai ser impresso no teu subconsciente. Isso vai impregnar o teu subconsciente a ponto de se multiplicar lá dentro e passar a transformar o teu ambiente, atraindo as circunstâncias equivalentes desse teu foco. Portanto, saiba qual é o teu foco. E esse teu foco exatamente é o quê? A tua causa. Como praticar isso daí? Pense assim de forma afirmativa, gramaticalmente falando mesmo. Então fale essas frases afirmativas que você almeja alcançar, que você deseja realizar e fica repetindo elas para você. Fica repetindo isso na sua mente, até você impregnar o teu subconsciente com elas. Então essas frases afirmativas, daquilo que você quer, daquilo que você deseja e está fazendo, são o seu feed. Então dê esse feed para o teu subconsciente, encharque o teu subconsciente dando esse feed diário. E então você vai ver que você é aquilo que você contempla. Portanto, aquilo que você imprimir no teu subconsciente, deixar aquilo salvo, é um arquivo salvo no teu subconsciente e sempre ir atualizando, vai ser expresso. Portanto, para fechar agora, lembre-se disso, vou repetir uma frase que eu acabei de falar aqui há pouco tempo. Você se torna o conceito que você faz de si mesmo. Ou seja, isso é a lei da atração. Aquilo que está impresso aqui será expresso, ou seja, vai ser devolvido para você, porque você vai ter exatamente todos os sentimentos equivalentes. Então, que os teus pensamentos sejam os melhores. E você vai atrair exatamente tudo equivalente ao que você pensa. Paz. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o fim e eu espero realmente que eu possa ter ajudado de alguma forma a entender melhor, a perceber no nosso dia a dia como que é a lei da atração. Então, para isso, vamos começar a pensar e atrair exatamente os resultados que a gente quer na escola, na faculdade, no emprego, ok? E em qualquer outra área da tua vida. Então, assim, só para relembrar, se inscreva aqui no canal, deixa o like no vídeo para vocês me ajudarem a disseminar todo esse conhecimento com o maior número de pessoas que a gente consiga e keep going! Obrigado, pessoal. Até a próxima.